é um assunto muito comentado, né? Muita gente tem essa noção, uma noção, na verdade, errônea na nossa visão, de que você deve comparar os dividendos com a renda fixa, né? Então você tem uma taxa de juros hoje é 13,75%, né? Uma inflação que o governo diz que é de 6, 7, da ordem de 6, 7%, ou vai ser, enfim. E você tem a gente aqui, né, os dinossauros do dividendo, dizendo para você que 6% de dividendos é uma métrica muito boa para que você leve em consideração na hora de comprar suas ações. E muita gente nos pergunta o porquê 6%. Então, é uma pergunta que a gente entende que seja legítima. É legítimo pensar nisso, né, Felipe Jean? Quem está começando, eu acho que é natural. Eu também tive essa dúvida quando estava começando. Eu falava, poxa, mas por que eu vou comprar uma ação que me paga 6% de dividendos, sendo que se eu colocar esse mesmo dinheiro numa renda fixa, num CDB da vida, alguma coisa do gênero, eu vou conseguir 13%, 14%. E a gente entende, pessoal, é normal que você tenha essa dúvida, não fique triste em ter essa dúvida. Realmente é uma dúvida que muita gente tem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, passo a bola para o Felipe, para o Jean, a gente arremata para ver se vocês entendem. Se ficar alguma dúvida, eu proponho que vocês mandem aqui no chat, tá? A gente vai tentar responder da melhor forma possível, porque, de fato, é uma dúvida bem recorrente. Pessoal, as empresas que estão nos setores best, elas têm o poder de absorver a inflação ou de absorver essas taxas, por exemplo, a taxa de juros de 13,75 e ainda pagar o dividendo depois de pagar os seus compromissos, de pagar os seus impostos, de pagar os seus funcionários, enfim, de pagar toda uma cadeia para que o produto final seja produzido e ainda vai te dar esse 6% de dividendo. Então é diferente você falar dividendo e você falar de renda fixa, que é o que a gente chama de perda fixa. Eu convido você a pensar da seguinte forma. Philips, Felipe Jean, vou passar para você. A gente vai vou tentar dar o gancho aqui para a gente tentar fazer uma coisa bem dinâmica e bem legal. A gente vai comprar um saco de arroz no mercado esse ano, daqui um ano, vamos supor que está R$10 um saco de arroz. Eu vou daqui um ano. Como é que está esse saco de arroz daqui um ano? Como é que a empresa que fabrica esse saco de arroz vai precificar isso daqui a um ano e distribuir, de repente, dividendos para os acionistas? Vamos lá. Fabião, eu acho que você tocou num ponto aí na sua fala que, para mim, ele é um dos pontos centrais nesse dilema renda fixa versus renda variável, né? CDI versus bolsa. Que é aquele tema da inflação real versus a inflação reportada. A inflação reportada, e isso a gente pode provar por A mais B, ela não contempla os gastos individuais de cada pessoa. Ela é baseada numa cesta de produtos ali pré-definido, de bens, de serviços, etc. E isso não corresponde à inflação individual de cada um. A minha inflação é muito maior do que o IPCA. A sua inflação, a do Jean, é completamente diferente. Então, para mim, e o Barsi sempre fala isso, a inflação reportada pelo governo é uma poesia. Eu também acredito nisso. Segundo ponto, eu acho que para tomar essa decisão, você não tem que pensar em bolsa como algo momentâneo, passageiro ou temporário, né? Que foi o que aconteceu com muita gente que foi obrigada a vir para a bolsa no momento que o CDI foi para 2%, que Selic desabou. Então, essas pessoas se viram forçadas a vir para o mercado e não queriam estar no mercado. Então, eu posso até dizer que não eram investidores de verdade. Não que isso seja um demérito. Eu acho que muita gente com esse pensamento pode estar aqui acompanhando o nosso pregão. Mas é a grande verdade. A pessoa não estava preparada e foi enviar. Quando a gente olha, vocês devem lembrar, a gente tem inclusive esse experimento no Jeito Barsi de Investir, que é aquele experimento do marshmallow, que foi feito lá na década de 60, se eu não me engano. E, basicamente, o experimento do marshmallow foi o seguinte: foram colocadas várias crianças numa sala, na mesa de cada criança foi colocada o doce preferido de cada uma delas, e ali se falou para cada uma: olha, se você não comer esse marshmallow, se você esperar, ao final do tempo lá pré-definido, você vai ganhar mais um. Então, você tinha um benefício futuro que ia acontecer como recompensa se você não quisesse usufruir de um benefício momentâneo.
E eu acho que quando a gente pensa de bolsa, é exatamente a mesma coisa. É parecido com aquele dilema de quando você sai da faculdade, eu vou para um emprego seguro, onde eu tenho meu salário agora garantido, ou eu vou empreender, apesar de eu ter mesmo eu tendo uma ideia fantástica, muita gente escolhe o caminho seguro. E eu acho que o CDI é esse caminho seguro. A gente não está olhando investimento com 1, 2 anos, 3 anos de horizonte. A gente fala de bolsa sempre para a vida inteira. O que você pensa, Jean? Filipão, eu anotei alguns pontos aqui, talvez eu até me estenda um pouco, mas eu acho que é importante, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? É difícil essa comparação, né? Porque são coisas completamente diferentes, mas assim, para a gente tentar deixar a coisa um pouco mais tangível para quem está assistindo a gente, né? Eu vou falar sobre alguns pontos que são importantes, né? Quando você está colocando um dinheiro em renda fixa, né? E aí vamos falar, você está colocando num CDB, num tesouro, em alguma coisa, você tem um primeiro ponto que a gente fala que esse título ele tem um prazo de vencimento, né? Quando você tem um prazo de vencimento em alguma aplicação, em algum investimento, né, você está cortando o efeito dos juros compostos, porque você tem que dar sorte de quando acabar aquele período de investimento contratado, que você consiga um produto com taxas similares àquele que você contratou. Então, vamos supor agora que a gente está falando de um produto de 13,75, né, ao ano, que é a taxa Selic atual. Né? Então, ele tem que... Vamos supor que o contrato é de, sei lá, 5 anos, 10 anos, daqui 10 anos ele tem, então, que conseguir outro produto similar. E aí, se você não conseguir, você já começa a perder dinheiro, porque se a gente tiver uma perspectiva positiva para o país, a tendência é que a taxa de juros caia. Então, provavelmente, você não vai conseguir isso. E aí, o que acontece? Se você quiser viver de renda desse valor, é pior ainda, porque você tem que começar a consumir o quê? O principal, né, que é o valor investido. Então, você começa a ter que vender o seu patrimônio. E aí, você precisa torcer para que você morra antes de acabar o dinheiro, né? Porque senão você vai passar fome. Então, esse é um ponto interessante que tem que ser observado. Já nas ações, não. A gente tem um compromisso para começar um investimento e a gente não tem um prazo de saída. Então, quando a gente tem essa dinâmica de investimento em boas empresas pagadoras de dividendo, a gente começa hoje, mas a gente pode ficar o resto da nossa vida, e esse efeito dos juros compostos, ele nunca vai ser cortado, ele sempre vai ser alimentado para a raiz, para a árvore crescer, raiz, os frutos, tudo bonitinho, para você conseguir colher tudo isso que você plantou sem o quê? Sem precisar vender. Né? O seu patrimônio ele continua igual. Né? E aí, com o passar do tempo, é muito óbvio que talvez a gente fale aqui de 6%, e 6% nesse momento pode soar muito pouco em relação à renda fixa, só que nós temos que lembrar que as empresas têm um poder de repassar custo, né, em relação à inflação, etc., projetos, novos produtos, e isso, então, reflete o quê? Em lucros maiores e, consequentemente, em dividendos maiores sendo distribuído ao acionista. Então, não necessariamente o que você recebe hoje é o que você vai estar recebendo futuramente. Né? Então, é o que a gente chama de yield on cost, né? Que é os dividendos recebidos nos últimos 12 meses dividido pelo seu preço que você pagou, pelo seu preço médio. E esse yield on cost ele pode começar talvez com 6%, mas com o passar dos anos, a gente tem yields on costs extremamente altos. Então, por exemplo, o Barsi mesmo que está há 50 anos, ele tem yield on cost de 60%, 70%. Né? O que hoje vai pagar 60%, 70%? Né? Então fica até difícil da pessoa pensar em vender, porque nada remunera o dinheiro investido com esse dividendo que ele tem nos últimos 12 meses em relação ao preço pago. Né? Então, pessoal, só que isso é preciso deixar a coisa andar, a coisa crescer, né? Porque senão não vai fluir. Então, só peguei aqui um exemplozinho para vocês terem uma ideia. Se a gente pegar duas ações que são muito conhecidas aqui, Banco do Brasil e Taesa, a taxa média de crescimento anual de dividendos do Banco do Brasil dos últimos 10 anos é de 18,43% ao ano. Tá? Da Taesa, dos últimos 10 anos, é de 15,54%. Né? Então, olha para você ver. Se você olhar aqui sem um binóculo para a esquina, você vai conseguir enxergar muito próximo
e é justamente a pessoa que está olhando agora para uma renda fixa, né, pensando no curtíssimo prazo. Mas quando a gente fala de um horizonte de 10 anos, 20 anos, vida toda, a gente consegue ver como que a taxa média de crescimento dessas empresas, né, elas são muito mais poderosas do que uma renda fixa, conforme eu acabei de mostrar aqui do Banco do Brasil e da Taesa. Só que, novamente, é preciso deixar a coisa fluir. Diga, Felipe. E Jean, lembrando que a gente nem mencionou cotação aqui, né? A gente está falando só de dividendo. Quando você olha o retorno total, a gente enxerga muito mais a cotação como uma consequência, a valorização, aliás, como uma consequência. Se você somar as duas coisas, você tem a resposta do porquê olhar para ações é muito mais interessante, principalmente em momentos que elas estão largadas como agora. E legal, Jean, você usou um exemplo legal aí, pessoal. No caso do Banco do Brasil, que foi um dos exemplos citados pelo Jean aqui, vamos supor, né, uma empresa que lucrou, sei lá, R$10 por ação, só que tem 40% de payout. Ou seja, dos R$10 que ela lucrou, ela pegou 4, que é o 40%, e deu em forma de dividendos. Os outros 60% ela está usando para que ela consiga remunerar ainda de uma maneira melhor o seu capital, fazendo novos empréstimos, fazendo crescer a empresa, tá? Então não é que ela está pegando tudo e devolvendo para o acionista, não, ela está pegando 40%, que representaria, sei lá, um yield on cost, por exemplo, para quem comprou, sei lá, uma ação a R$30, talvez uns 13%, alguma coisa assim, líquido, livre de impostos, e ainda os outros 60% que ela lucrou, ela está reinvestindo nela mesma, tá? Na Taesa, que foi o outro exemplo que você deu, né, Jean? Isso acontece também, só que de uma outra forma, porque é uma empresa que, embora possa pagar talvez os 100% de dividendo ou algo nesse nível, aí 90%, 95%, ela ainda consegue gerar valor aos seus acionistas através de dívida, né? Lembre-se, pessoal, empresas dessa magnitude, elas se endividam não como você, pessoa física, tá? Elas têm instrumentos de dívida que são muito favoráveis para que elas usem crescendo o negócio e, ao mesmo tempo, gerando valor ao seu acionista, pagando dividendos, tá, pessoal? Então, é assim que a banda toca. Então, você comparar renda fixa com dividendos, realmente não dá, especialmente no longo prazo, no longuíssimo prazo. 2015, Jean, você me corrija se eu estiver errado aí, mas 2015 você tinha talvez uma Taesa, talvez não, você tinha uma Taesa sendo cotada a 15, 16 reais, pagando R$1,60, R$1,50, e em 2022, ano passado, você tinha a mesma Taesa valendo R$45, pagando R$4,50 de dividendos. Essa é a beleza, Fabião. Se a gente pegar aqui 2013, ó, Taesa pagava R$2,20 de dividendo. 2022 fechou com R$4,85. Aonde você consegue, né, uma mudança de patamar do que você está recebendo, né, em relação a qualquer outro produto que a gente tem disponível. Isso não acontece. Em renda fixa, você tem uma taxa contratada que tem um prazo de validade, vencimento, né, e você não tem como aumentar essa taxa, né, um retorno maior, né, em dividendo. Isso não acontece, não existe. Né? Então, quando a gente tem uma empresa igual a Taesa, que a gente está citando o exemplo, que é fantástica, você tem repasse de IPCA, IGPM dentro das linhas, das concessões contratadas, né? Isso tudo reflete no dividendo que está sendo distribuído. Tudo bem, você ainda paga uma conta de luz mais alta por causa disso, né? Mas você pelo menos surfa na onda também, né, com esses repasses que são feitos, e você, como acionista, recebe um lucro, né, que te ajuda sem dúvida nenhuma no futuro.